Número 25. Hoje pela manhã recebemos uma palavra por parte do reverendo Roster, falando ao nosso coração como pais, né? Nessa noite nós vamos receber uma palavra do Senhor como servos de Deus, com aqueles que vivem na presença do Deus eterno, com aqueles que vivem diante de um chamado, de uma vocação divina que é irresistível. Aquele Deus que nos chamou pelo nome, que pelo poder do seu Santo Espírito nos revelou Cristo, nos revelou todas as coisas que juntamente com Ele irão acontecer dentro da história. Nessa noite, nós vamos ouvir Jesus falar sobre coisas que ocorrerão no fim, o dia final, como será? Você está preparado para esse último dia? Você está preparado para esse encontro com Deus? Você está preparado para estar de pé diante do Senhor no dia do juízo final? Nessa noite, nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. E enquanto a palavra do Senhor for pregada, eu peço a você que olhe a sua vida, que faça um retrospecto na sua mente e se lembre de como você tem vivido. Porque a palavra de hoje está intimamente ligada com a sua vida e com a forma que você tem vivido diante de Deus. Está ligado diretamente com o dia do juízo final. E é exatamente sobre isso que eu vou falar nessa noite. O juízo final e o dia que Deus há de julgar toda a humanidade. Mateus 25, a partir do verso de número 31, diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que tivemos com fome, que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhe dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que eu fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá:
Em verdade vos digo, que sempre que o deixasses de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixasses de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vamos orar? Pai do céu, nós amamos a Tua palavra e te pedimos em nome de Jesus a intercessão do Teu poderoso Espírito. Que o Senhor nos revele a Tua vontade nessa noite, que o Senhor revele aos nossos corações o desejo, Senhor, de vida de retidão. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos mostre, Senhor, o Teu juízo. Que o Teu Espírito nos mostre, ó Deus, em nome de Jesus, segundo a Tua palavra, o fim de todas as coisas. Pai Santo, mostra-nos nesta noite o juízo final, ó Pai, e te pedimos em nome do Teu amado Filho, na intercessão do Teu Espírito, que o Senhor nos faça compreender a Tua verdade. Pai, põe temor no nosso coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados de Deus, as duas últimas parábolas do Senhor Jesus Cristo, direcionadas aos seus discípulos, tinham duas características. Nesse capítulo 25, de 1 a 13, Jesus queria incentivar os discípulos a serem vigilantes e estarem preparados para a volta dele. E viverem uma vida segundo a palavra e segundo o ensinamento de Cristo. Depois dos versos de 14 a 30, Jesus quer admoestá-los para serem produtivos dentro do reino dos céus. Jesus chama a obra, Jesus fala para esses discípulos que eles deveriam trabalhar na seara do Senhor, que eles deveriam desenvolver o reino dos céus sobre a terra. Se no Antigo Testamento o reino dos céus era expandido com a espada, se no Antigo Testamento o reino dos céus era expandido segundo o poder do rei terreno, que ampliava os horizontes e a posse da terra segundo as batalhas do reino de Israel, no Novo Testamento nós expandimos o reino com outro tipo de espada, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que a nossa guerra não é mais contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades, e agora é a palavra de Deus, é a palavra apologética, é a palavra de evangelismo, é a palavra que é lançada no mundo que expande o reino. E toda vez que alguém dá ouvidos à palavra e se converte ao Senhor Jesus Cristo, nesse momento, o reino dos céus está sendo expandido. Nessa palavra agora que o Senhor Jesus Cristo está falando, nessa terceira cena, nós temos um grande julgamento. Nessa terceira cena, irmãos, nós vemos as nações sendo colocadas diante de Jesus. Aqui todas as nações serão colocadas diante do Deus Altíssimo. E aqui representa todos os homens e mulheres da terra. Toda a humanidade será julgada. É interessante perceber, irmãos, que na maioria, se não todas as religiões, elas falam de um fim desse mundo que vivemos e também falam de um julgamento final. Que nós seremos julgados pelas nossas obras, por aquilo que fazemos e deixamos de fazer. Mas somente no cristianismo nós vemos uma história que ela tem um telos, um objetivo final, um propósito final, que é a glorificação de Deus em Cristo Jesus. É no cristianismo que nós vemos toda a história convergindo para um único momento, em que Deus será exaltado na pessoa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O livro de Apocalipse mostra o Cordeiro que venceu, o Cordeiro que transformou todas as coisas segundo a força do seu poder. No cristianismo, irmãos, nós temos esse conceito de propósito quando nós estudamos a criação. Quando Deus criou todas as coisas perfeitas e o homem caiu e temos a queda, o afastamento do homem de Deus.
A palavra nos diz que todos os homens pecaram e todos os homens estão destituídos da glória de Deus. E, portanto, nós precisamos da redenção em Cristo Jesus. E, por final, a glorificação ou a restauração de todas as coisas, de todos os servos de Deus, de todos aqueles que se colocaram diante de Deus e confessaram o Cordeiro como seu Senhor, estes serão glorificados, restaurados e restituídos à presença de Deus eternamente, como diz o verso 46 que lemos. Mas é verdade também que aqueles que não deram ouvido à palavra, que aqueles que foram duros, segundo a palavra, esses rebeldes serão castigados. Esses rebeldes serão lançados no lago de fogo e enxofre que arde para sempre. Estes serão lançados fora da presença de Deus. Essa cena, irmãos, é descrita no livro de Apocalipse, no capítulo 20, quando o juiz do julgamento final de todos os homens é aquele que está sentado num grande trono branco. E aquele que está sentado lá, nós sabemos que é o Deus Todo-Poderoso, é o Cordeiro. Jesus é o juiz. Se primeiro Jesus veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus voltará como leão, que julgará as nações. E julgará todos os homens, por todo ato, todo pensamento, por tudo aquilo que temos vivido. Esse grande juízo final, irmãos, ocorrerá logo após a segunda vinda de Cristo. Quando todos os homens serão ressurretos. Não pense que só os crentes ressurgirão. Todos os homens ressuscitarão. Os crentes, para viver com Deus, com corpos, segundo a palavra do Senhor, segundo o ensino do apóstolo Paulo. Nós seremos como Jesus é. E aquele que não dá ouvidos à palavra ressuscitará também em corpo, mas para morte e sofrimento eterno. Por isso que Jesus disse que nós temos que temer aquele que pode lançar tanto a alma quanto o corpo no inferno. Temos que temer a esse chamado do nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo, eu quero que você esteja embasado no que eu estou dizendo. Na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, eu quero ler alguns versículos com você. Dos versos 7 a 10, Paulo diz assim: E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Todo aquele que crê há de ver a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que virá julgar todos os homens. Abra mais uma vez a palavra do Senhor, agora em Apocalipse, para que você entenda sobre o que nós estamos falando nessa noite. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11, o juízo de Deus. Observem a linguagem dada pelo Senhor Jesus Cristo através de um anjo a João, mostrando o que há de ocorrer no último dia. E sobre isso que Jesus está falando nesse texto que lemos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos que neles estavam.
A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A linguagem, portanto, irmãos, é uma linguagem de julgamento. É uma linguagem de que todos os homens serão colocados diante de Deus segundo as suas obras. Quando esse momento chegar, e é um momento determinado pelo Senhor, é um momento que somente Deus sabe, por isso que nós temos que estar preparados todo o tempo, porque se soubesse o momento, o dono da casa, o momento em que o ladrão chegaria, ele estaria preparado. Essa é a linguagem que Jesus nos dá. Estejam vigilantes, estejam prontos. Nós não sabemos a hora, mas quando esse momento da volta de Cristo chegar, e os eleitos estiverem todos chamados, o número de eleitos for completo, diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus Cristo virá nos céus, corporalmente e visivelmente, e todo o olho verá a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como vimos subir o livro de Atos, no capítulo 1, verso 11, assim como vós me viste subir, eu voltarei. Jesus voltará do mesmo jeito, irmãos. Assim como ele subiu aos céus, ele descerá e virá com grande glória e com majestade. E ele julgará vivos e mortos. Todos esses serão colocados diante do Senhor. Os mortos ressuscitarão, os vivos serão arrebatados, levados à presença do nosso Senhor. E diz a Escritura que Deus porá fogo neste mundo para purificá-lo. E todas as coisas serão transformadas. Nesse momento, todos os humanos da terra, todos aqueles que viveram de Adão para cá, comparecerão diante da presença do grande juiz Jesus, para dar conta das suas vidas. Portanto, irmãos, foi dado ao Senhor Jesus Cristo, como nosso mediador, a honra de julgar todo o nosso trabalho e toda a humanidade. Verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade. Quando o Senhor vier sobre a terra. Aqui demonstra que o Senhor há de voltar. O texto diz que os anjos e todos os anjos com ele, ele vai se assentar neste grande trono branco de Apocalipse para julgar toda a terra. Irmãos, os anjos estão associados ao Senhor Jesus Cristo. O trabalho dos anjos é ajuntar todos os ímpios antes do juízo. E todos esses serão colocados diante desse trono branco. E o trabalho dos anjos será lançar todos aqueles que não creram no lago do fogo e enxofre. É por isso que o nosso trabalho é tão importante. Quando pregamos é que são eleitos aqueles que vão à presença de Deus. Quando pregamos e aqueles que não dão ouvidos à palavra estão condenados. E vão para esse lugar de sofrimento que está claramente colocado no texto. Amados de Deus, a palavra do Senhor diz que todos os anjos serão julgados. Todos aqueles que caíram. A palavra do Senhor diz, se Deus não poupou nem os anjos, como há de poupar aqueles que forem de encontro ou resistirem à sua palavra? Esse dia há de chegar. Mas como ocorrerá esse juízo final? Como ocorrerá esse momento em que todas as nações, verso 32, serão reunidas na presença de Deus? A primeira coisa que nós vemos que vai ocorrer, irmãos, é separação. Há dois grupos, claramente aqui, o texto diz, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Verso 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Irmãos, aqui é a diferença clara entre os que creram em Cristo e os que não creram.
Aqui a diferença clara entre aqueles que apenas disseram nominalmente que cremos no Senhor, mas não viveram segundo a palavra. Não pense que você estará à direita. Não pense que você estará próximo do Senhor. Porque o texto diz que obras provam essa verdade. Então você que acha que pode dizer eu creio em Cristo e estarei lá na presença do Senhor, eu quero lhe alertar nessa noite. Não é apenas assim. Você precisa professar e viver segundo o ensino de Cristo. A verdade de Deus vai ser mostrada nesse último dia. A palavra do Senhor diz que há trigo e há joio. E só será separado nesse dia. O que Jesus está dizendo entre cabritos e ovelhas é trigo e joio, que será separado nesse dia final. Deus nos chamará para nos dar galardão, segundo a vida que vivemos. Primeira coisa que vemos nesse texto é separação. Segunda verdade que encontramos nesse texto, irmãos, é uma sentença. Veja comigo, a partir do verso 34, o rei dá uma sentença e ele diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqueles que foram chamados antes que o mundo houvesse, aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, segundo o livro de Efésios, segundo o ensino paulino, que nos revela que Deus conhece os seus antes de nascermos. E Deus nos chama dentro da história, dentro do tempo, pela pregação da sua santa e maravilhosa palavra. Observem, irmãos, que há uma sentença para os que são crentes, mas há uma sentença também para aqueles que não servem a Deus, verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno preparado para o diabo e seus anjos. Amados de Deus, o que é que faz com que essas sentenças sejam diferentes? Em primeiro lugar, confessar a Cristo como Senhor e Deus da sua vida. Essa é a primeira coisa. E a segunda, viver segundo o ensino de Cristo. Observem o texto comigo claramente. Deus vai nos trazer a revelação, e aqui a terceira verdade que tem nesse texto: Deus revelará a obra de todos os homens, Deus revelará o pensamento de todos os homens, Deus revelará tudo aquilo que fizemos. Veja comigo o texto como é claro. Verso 35, leiam todos, por favor, do 35 até o verso 39, bem forte e em única voz. Porque tive fome, e me deste de comer, tive sede, e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te tivemos de comer, ou com sede, te tivemos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Amados de Deus, vocês observam como é importante a relação que Jesus dá para com o outro. Muitos professam que amam a Deus sobre todas as coisas e vivem a sua religião segundo essa verdade. Eu amo a Deus, eu vou ao culto, eu me envolvo, eu participo, eu sou dizimista, eu faço tudo corretamente. Deus, ó Deus, como eu sou justo. Mas quando eu descubro que alguém está doente, eu sou incapaz de dar um telefonema para saber como você está. Quando alguém precisa de uma roupa minha, eu sou incapaz de tirar uma peça da minha roupa e dar. Quando eu vejo a igreja necessitando de algo, eu sou incapaz de tirar do meu bolso e dar. O texto fala, irmãos,
de um envolvimento não somente com o Deus dos céus, ou seja, não somente exaltar a Deus como único Senhor e Criador e Cristo como Senhor de sua vida, mas mostra uma relação que eu devo amar o próximo como a mim mesmo. E como é que eu mostro isso, irmãos? Dando de comer, vivendo próximo a essas pessoas, dando de beber, hospedando, vestindo as pessoas, nos envolvendo, sentindo a dor do outro, tendo o que a Bíblia chama de compaixão. Portanto, irmãos, a minha relação com o Deus Todo-Poderoso, a minha relação vertical, ela é vista pela minha relação horizontal para com os irmãos. E essa era a grande crítica de Jesus aos religiosos da sua época, porque eles sabiam muito bem cumprir a lei, eles sabiam muito bem viver o culto, mas eles não sabiam ter misericórdia, nem amor, nem justiça. Eles eram bons em julgar, em apedrejar, em destruir, mas não em amar. A palavra do Senhor nos alerta que Deus determinou esse dia e que Ele vai julgar o mundo segundo o Senhor Jesus Cristo por meio dele. Atos 17:31 diz: porquanto estabeleceu um dia o Senhor em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem é que vai julgar, irmãos, a nossa vida? Jesus Cristo, o Senhor, o justo. Que hoje tem toda a misericórdia do mundo. Que hoje em vida você pode se arrepender hoje e mudar a sua forma de viver. Você pode mudar a sua vida hoje, ainda que você tenha vivido uma vida promíscua, terrível e longe de Deus. Mas lembre-se, Hebreus 9:27 diz que ao homem foi ordenado morrer uma única vez e depois disso, juízo. Portanto, irmãos, eu só posso me arrepender em vida. Eu só posso me arrepender agora. Eu só tenho esse momento, porque no dia que eu chegar diante de Deus para o julgamento, irmãos, você não pode mais se arrepender. A sentença está lavrada. Ali acabou. Ali é vida eterna ou morte eterna. Leia comigo o verso 46, por favor. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos... Ali fecha-se, acabou a história cronológica. Entramos no tempo eterno, entramos no Kairos de Deus, no tempo da eternidade. O rico que vivia resplandecido em púrpura e Lázaro, após morrerem, não há mais como atravessar aquele abismo que Jesus disse que há entre o céu e o inferno. Aquela parábola é para nos mostrar que só há uma chance, e ela é hoje, e ela é em vida. Ela é agora, porque você pode morrer em poucos instantes. Lembrem-se, a palavra de Deus diz que todos os homens comparecerão perante o tribunal de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios 5:10, ele diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui o apóstolo Paulo nos mostra que todos nós... Ele está escrevendo para descrentes? Não, ele está escrevendo para crentes. Ele está lembrando que o crente será julgado. Irmãos, eu fui pregar no interior de Minas, no aniversário de uma igreja. E quando eu disse que os crentes seriam julgados, o irmão pulou dessa altura. E disse: eu não vou ser julgado, porque Jesus já me salvou. E começou a dizer um monte de coisa. Eu olhei para ele: vai sim, senhor. Vai sim. E peguei a Bíblia e mostrei. Você vai ser julgado segundo o bem ou o mal que você fizer. Você vai ser julgado por toda palavra frívola que sair da sua boca. Você vai ser julgado por toda maldição sem causa que você jogar sobre alguém. Você será julgado por todos os seus pensamentos e atos. É o que diz a palavra de Deus. Portanto, conserte-se.
Portanto, coloque a sua vida diante de Deus. E você que não entendeu ainda, não veio aqui nessa noite e não serve a Cristo, eu estou dizendo a você agora, você está preparado para morrer? Você está preparado para encontrar com o Senhor Jesus Cristo? Você está preparado para essa hora final? O apóstolo Pedro escreveu em sua primeira epístola, capítulo 4, porque já é o tempo que se comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Cristo? Pedro está dizendo, o julgamento começa em casa. É por isso que primeiro Jesus está dizendo do justo. Primeiro Jesus julgará a sua igreja, depois os ímpios. Você comparecerá diante do tribunal, você vai comparecer diante do juízo final, você vai ser julgado por Deus. É o que diz a palavra do Senhor. Eclesiastes 12:14 diz, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A palavra do Senhor revela desde o Antigo Testamento que Deus é aquele que esquadrinha corações, que Deus é aquele que sabe todas as coisas, que Deus é aquele que sonda todas as coisas. Você sabe por que a imagem de Jesus, a linguagem que é dita do Senhor Jesus Cristo em Apocalipse como olhos de fogo? Você sabe qual é a linguagem? Olho que tudo vê. Jesus sabe tudo. Ele conhece profundamente a sua vida, meu irmão. Não pense que você vai se colocar diante de Deus escondendo nada. Ele sabe de tudo. E são olhos de fogo porque são olhos purificadores, que há de nos purificar de todo esse pecado, mas receberemos segundo as nossas obras. Romanos 2,16 diz, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. O evangelho pregado pelo apóstolo Paulo não é o evangelho dele, é o evangelho de Cristo. Mas nós entendemos o que Paulo está dizendo. É que Deus há de julgar os segredos dos homens. Irmãos, nós podemos a vida inteira enganar mãe, pai, filho, esposa, pastor, presbítero, diácono. Você pode enganar quem você quiser a vida inteira. Nesse dia, você não vai enganar o Senhor. Você vai ser julgado. É por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque quando nós tememos a Deus, nós mudamos a nossa forma de viver. Porque quem de fato ama a Deus se prepara para esse dia. Essa é a esperança, é isso que purifica a igreja. Por que o liberalismo teológico destruiu a igreja na Europa? Porque eles tiraram a esperança da eternidade, ou seja, não existe eternidade. Você não tem que se preparar para nada. Morreu, acabou. O liberalismo tira, irmãos, o desejo de santificação. É exatamente isso que ele faz. E eu quero dizer a você nessa noite, Deus julgará as obras de cada um de nós e os nossos segredos. Deus julgará quando você julga o próximo. Quando você olha para o outro e julga. Jesus diz, em Mateus 7, que nós deveríamos tirar a trave do nosso olho para julgar o próximo. Jesus está dizendo assim, tira a trave e você tem direito de julgar. Não é isso que ele está dizendo, não. Ele está dizendo, você é tão pecador quanto. A trave, irmãos, é um pedaço de pau desse tamanho. A trave não é um cisco, não. A trave é um pau, uma madeira que cobre os seus olhos, você não consegue ver nada. Ou seja, você é pecador. Você não tem como julgar o outro. Olha o que diz Paulo aos Romanos, no capítulo 14, a partir do verso 10. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor,
diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Olha que texto duro, lindo e bendito. Então, cuidado, irmãos. Para de julgar a vida dos outros. Uma das coisas que eu aprendi na caminhada do Evangelho é que nesse dia da revelação, Deus vai olhar para mim e vai ver se eu sou misericordioso ou não. Porque a Bíblia diz que com a força que você julgar, você será julgado. Com a misericórdia que você liberar, essa misericórdia será sobre você. A linguagem é que, em primeiro lugar, antes de Deus julgar a sua vida, quem é o seu próprio juiz? Você mesmo. Você é o seu juiz. Você que julga a sua vida. É você que dá misericórdia ou justiça sobre o outro. E a força que você julga, Deus julga você. É por isso que eu tendo a ser mais misericordioso. Porque eu sou sanguíneo, irmãos. E sanguíneo tende a ser cortador de orelha, como Pedro. E eu sou esse. Eu corto a orelha, depois eu pergunto, o que foi que houve? Então, eu tendo hoje a olhar e dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Eu não posso julgar com essa força, porque o Senhor há de me julgar. Deus, me ensina a ser misericordioso, humilde e manso como Jesus. Ele é o santo, Ele é o modelo, Ele é o nosso espelho. O último texto que eu quero que vocês ouçam é Mateus 12, 35 a 37, que diz: o homem bom tira do seu tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás condenado. Tudo aquilo que falamos, irmãos, também será colocado diante de Deus no dia da revelação, no dia do juízo final. Deus revelará a nossa vida. Tudo o que realizamos, tudo o que deixamos de realizar. É exatamente aquilo que foi lido no livro de Apocalipse. Serão abertos os livros das obras. Aquilo que fizemos, tudo está sendo anotado diante de Deus. Ou seja, os registros completos da vida de cada pessoa. Deus dará a sua sentença segundo as suas obras. A palavra de Deus diz galardão para os crentes, para os que estão à direita, e sofrimento segundo as obras dos ímpios. Tem uma coisa que é pouco dita. O galardão não é igual para todos. A palavra de Deus deixa claro que Deus há de abençoar. A gente não sabe o que é galardão. Eu já vi gente falando muito besteira, então não vou dizer o que é. Não sei o que é. Mas Ele há de dar a cada um de nós segundo as nossas obras. E será galardão. E o sofrimento dos ímpios também será de acordo com a sua maldade. Quanto mais mal, mais sofrimento. Se eu fiz menos maldade, menos sofrimento. Mas é sofrimento eterno. Porque Deus não é injusto, irmãos. Se nós que somos homens sabemos fazer leis que julgam segundo o ato de cada um, e o peso do julgamento é segundo a vida e a obra daquele réu que está sendo julgado, por que Deus, que é muito mais santo, muito mais justo, muito mais perfeito, faria diferente? Então, nesse dia, Deus há de ver a sua obra, se você fez ou se você deixou de fazer, como Ele vai falar do ímpio aqui nos outros versos. Deixando de dar de comer, deixando de vestir, deixando de dar água, deixando de cuidar do enfermo, deixando de visitar os presos. Eu quero que você pese a sua vida nessa noite, irmãos. Quarto lugar, nós vemos a promulgação, a sentença exata afetará todos nós. Ou entraremos no gozo eterno do nosso Senhor, ou seremos chamados, verso 34, de benditos de meu Pai,
E entraremos na posse do reino, ou seremos chamados de malditos e seremos lançados no fogo eterno. Porque a linguagem é que sempre, olha Jesus, quando é, Jesus, que eu estou vivendo segundo o que o Senhor quer? Verso 40, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E sempre que deixastes de fazer a qualquer um dos irmãos, deixastes de fazer a mim. Você sabe o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que minha vida está intimamente ligada à minha relação com a obra de Cristo. A minha vida está intimamente ligada a tudo que eu vivo para o reino. Há um provérbio que diz assim: a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Eu preguei um sermão nesse texto, alguns anos atrás. O sanguessuga, ele vive na igreja só para sugar. É Deus dá trabalho, Deus dá dinheiro, Deus dá para mim isso, Deus dá para mim isso, Deus dá, dá. E eu não dou nada, eu não me envolvo com nada, eu não quero saber de nada. Está lá, sanguessuga tem duas filhas, irmãos. Vocês trabalham em empresas, em vários lugares, vocês conhecem sanguessuga, vocês sabem quem são. Só puxa para dentro. No dia do juízo, Deus vai lhe dizer: eu já lhe dei um monte de coisa, meu filho, você não me deu nada. Pense bem, irmãos. Não é por obras. A Bíblia nos deixa claro isso, mas por que Jesus diz que nós não podemos deixar de fazer? Porque as obras, elas demonstram publicamente e vindicam a glória de Deus na minha vida e na sua vida. Elas demonstram que eu pertenço a Cristo. O amor que eu lanço sobre o outro demonstra que eu pertenço a Cristo. O bom samaritano, ele cuidou de um homem que o odiava, era judeu, odiava o samaritano, cuidou das feridas dele, colocou ele num lugar, tirou dinheiro do bolso, e olha lá, que fosse um judeu ia ser difícil, viu? Meter a mão no bolso e pagar uma hospedaria. Pagou uma hospedaria e disse: olha, eu vou embora, cuida dele. E se mais alguma coisa faltar, eu ainda vou dar mais na hora que eu voltar. Qual é a linguagem que Jesus está dizendo? Quem é o próximo aí? Nós só queremos cuidar, irmãos, daquelas pessoas que amamos. Nesse dia, Deus vai lhe mostrar que você só cuida de quem você ama, de quem você gosta. Você não cuida de quem lhe bate na face, você não dá a outra face. Você não ama seus inimigos. Você não tenta se aproximar daquele que te detesta no seu trabalho, daquele que detesta na sua família. Você é incapaz de tentar trazer ele para perto de si. Deus vai lhe chamar nesse dia. Porque é muito fácil, disse Jesus, amar aquele que nos ama. Mas amai-vos os vossos inimigos, amai-vos aqueles que vos perseguem, perdoem aqueles que vos fazem mal. É nesse dia que Deus vai lhe chamar. Portanto, se conserte hoje. Hoje é o dia do conserto. Aprenda a amar quem te odeia. Aprenda a amar quem não gosta de você. Aprenda a amar os seus inimigos. Aprenda a abençoar aquele que não te abençoa. Porque você vai amontoar brasa sobre a cabeça dele, diz a Escritura. A palavra de Deus nos chama. No dia do juízo, irmãos, toda a verdade de Deus será revelada e você estará nu diante do Senhor. Se prepare hoje. É agora. Quinto lugar, execução da sentença, verso 46. Qual é a sentença, irmãos? Quando eu deixo de fazer a Cristo, quando eu deixo de trabalhar por Cristo, quando eu deixo de entender o que a Bíblia diz,
que nós trabalhamos para Deus e não para homens, como Paulo diz lá em Colossenses 4. Tudo aquilo que eu faço para Deus e não para homens. Quando eu não entendi isso. Verso 46, irmãos, aqui é a execução da sentença. É castigo eterno ou vida eterna. Hoje, nessa noite, o que é que você decide diante de Deus? Como está a sua vida diante do Senhor? Eu quero encerrar dizendo que Deus, em sexto lugar, vai vindicar a sua justiça aos homens. A Bíblia diz que todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E todos os homens serão julgados pelos seus pecados. A justiça de Cristo será em favor do seu povo. E essa justiça será de fato manifesta. João 1,12 diz que todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo é feito filho de Deus. Efésios 2 diz que Deus nos deu fé e pagou as nossas dívidas. É nesse dia que será manifesta essa verdade. Lembrem-se, os condenados serão obrigados a admitir o triunfo de Jesus, ainda que seja a pulso, ainda que seja na força. Hoje Deus não converte ninguém na força, é pelo poder do Espírito Santo no coração. Mas naquele dia do juízo, diz o texto que nós já lemos, toda língua confessará e todo joelho se dobrará, toda a humanidade vai dizer, Jesus é o Senhor, e não há outro. E o povo de Deus nesse dia, irmãos, eu quero estar lá. E luto todos os dias, esmurrando a minha carne, como diz Paulo, para estar lá. Para estar na presença do Senhor. É isso que Deus, foi por isso que você foi chamado, foi por isso que Deus te escolheu, foi por isso que Deus falou o seu coração, lhe revelou o filho dele, lhe deu fé para crer no Evangelho, para que você estivesse lá nesse dia. O povo de Deus vai louvar o Deus triuno, no dia da grande salvação, no dia da grande festa, no dia da grande boda do Cordeiro, no dia que encontraremos o nosso Senhor nos céus, nos ares, no dia que Deus olhará nos nossos olhos e dirá, vem, bendito do meu Pai. Irmãos, é para isso que vivemos. Não há outro motivo. Não há outro motivo. Abra comigo Apocalipse 15. Eu quero encerrar mostrando como será o dia em que encontrarmos com o Senhor. Eu quero encerrar mostrando como será maravilhoso o dia em que encontrarmos com Deus. Apocalipse 15, verso 2 a 4 dizem assim: vi como um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam cânticos de Moisés, servo de Deus. E o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Bendito seja o Senhor. Os atos de justiça de Jesus vão ser manifestos a todas as nações, a salvos e a ímpios. Eu quero ler mais um texto, passe mais algumas páginas, capítulo 19 de Apocalipse 1 a 9, a última leitura. Eu quero que você vá embora tendo conhecimento teológico, conhecimento da verdade e conhecimento da palavra, para que no dia que você estiver lá diante do Senhor, Deus vai lhe dizer, mas Senhor, eu não sabia. Você sabia sim. No dia 14 de agosto, dia dos pais, o pastor, meu filho, João Coelho, pregou e você ouviu. Não terá desculpa naquele dia. Apocalipse 19, a partir do verso 1. O júbilo,
a nossa alegria nos céus. Depois dessas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelo século dos séculos, a adoração, a oração. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, já se preparou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Portanto, nós temos atos de justiça. Portanto, Deus nos purificou para as boas obras. Nós não somos puros e santos porque temos boas obras, mas nós fomos santificados e purificados para as boas obras. Nessa noite, irmãos, eu quero convidá-lo a colocar sua vida diante do Senhor. Eu quero convidar a você agora, como eu disse no início, a revisar a sua vida. Se Jesus voltasse nesse momento, nesse instante, o que você apresentaria diante do Senhor? Como está a sua vida diante do Senhor? Eu quero dar oportunidade a você a se arrepender nessa hora. Eu quero orar por você, eu quero convidar os irmãos a cantar. E eu quero que você avalie a sua vida e se coloque diante do Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, que você cante ao que é digno de toda adoração. Eu quero que você se coloque diante de Deus. Faça uma revisão da sua vida. Vamos cantar. Quero chamar os músicos, por favor. Eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor. Não tenha vergonha de colocar a sua vida na presença de Deus, porque Ele já sabe. Ele é o Deus que tudo vê. Enquanto esses irmãos vão cantar, eu quero que você venha e se coloque aqui à frente. Eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor.